Bom dia, gente, tudo bem? Bom, vamos dar continuação à nossa aula de tecido conjuntivo, tá? Só pra gente relembrar, na última aula eu expliquei pra vocês sobre as células que compõem o tecido conjuntivo, tá? Então a gente viu que ele é um tecido composto por uma variedade muito grande, né, de células que apresentam formatos, né, diferentes e que elas ficam bem distantes umas das outras, né, ao contrário do tecido epitelial, por exemplo, né, e que por esse motivo o tecido conjuntivo ele vai apresentar uma matriz extracelular, que é aquela substância que preenche o espaço entre as células, bem grande. Então, a gente viu lá, né, que uma das características do tecido conjuntivo é uma grande quantidade de matriz extracelular. Então, vamos falar um pouquinho dessa matriz, tá, gente? As características dela. Não vai fugir muito do que nós falamos naquela aula que a gente abordou a respeito da matriz extracelular dos tecidos. A composição é a mesma, tá? Então, vamos lá. Nós vimos, então, que a matriz extracelular, ela é composta pelo elemento fluido, né, representado por glicoproteínas, tá? E elementos fibrosos. A matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela tem essa composição, tá? E o sistema de fibras, né, da matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela é rica em proteínas, né? E, como nós vimos na matriz extracelular, existem 3 tipos de fibra. As fibras de colágeno, as fibras reticulares e as fibras elásticas, né? E essas fibras vão estar presentes na matriz extracelular do tecido conjuntivo. Só que a quantidade, né, de fibras de colágeno, reticulares, elásticas, ela vai variar em diferentes tipos de tecidos conjuntivos. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, vai ter tecido conjuntivo presente em uma determinada região do corpo que vai ter mais fibras de colágeno na sua matriz extracelular do que fibras reticulares. Ou vai ter mais fibras elásticas do que fibras de colágeno, tá? Isso tudo vai depender da localização do tecido conjuntivo e o papel que ele vai desempenhar ali naquela localidade, tá? Bom, então, nós dividimos o sistema de fibras do tecido conjuntivo em 2 grupos. O sistema de fibra colágeno, que seria aquelas fibras compostas por proteínas de colágeno, que aí a gente tem as fibras de colágeno e as fibras reticulares, e o sistema de fibra elástico, que são aquelas fibras compostas por elastina, são as fibras elásticas. E aí eu coloquei aqui que a propriedade do tecido conjuntivo vai depender da fibra predominante. O que seria a propriedade do tecido conjuntivo? Significa, gente, a sua habilidade, a sua característica. Então, a propriedade dele, a característica dele, a função dele vai depender muito do tipo predominante de fibra, né? Ou seja, do tipo de fibra que vai estar presente em maior quantidade na sua matriz extracelular. Por exemplo, tecido elástico. Tecido elástico, gente, é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Que, como o próprio nome já está falando, ele é rico em fibras elásticas na sua matriz extracelular. Qual que é a propriedade desse tecido conjuntivo? Elasticidade, tá? Então, ele é um tecido que confere ao local que ele se encontra bastante elasticidade. Isso que é propriedade. Então, a propriedade desse tecido é promover elasticidade. Um exemplo desse tecido conjuntivo elástico, onde ele se encontra? Na parede de vasos sanguíneos, como artérias e veias, aorta.
Então, é importante que na parede desses vasos tenha a presença de um tecido conjuntivo rico em fibras elásticas? Sim. Por quê? Porque essa estrutura ela precisa de elasticidade. O sangue vai passar ali dentro com uma pressão muito grande, tá? Então, o tecido precisa ser elástico, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que, dependendo da localização do tecido conjuntivo, né, e a propriedade que ele precisará desempenhar naquele local onde ele se encontra, a matriz extracelular dele vai variar de acordo com mais fibras de colágeno, ou mais fibras elásticas, ou mais fibras reticulares. Então, aqui, ó, eu coloquei essa figura mostrando a histologia de artérias e veias, tá? E aí, a gente nota que na túnica íntima dessas artérias e veias, né, existem um tecido amarelinho ali. Esse tecido é tecido conjuntivo, ele é rico em fibras elásticas, né, que vai dar elasticidade para as estruturas das artérias e veias, permitindo que ela receba o sangue que está passando ali em alta pressão, sem sofrer nenhum tipo de colapso, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fibras ali presentes na matriz extracelular do tecido conjuntivo. As fibras de colágeno, nós vimos que as fibras de colágeno, gente, elas são capazes de promover a rigidez do tecido, né? Então, ela tem essa propriedade, ela vai desempenhar diferentes graus de rigidez. E é o tipo, gente, de fibra que mais frequentemente se encontra no tecido conjuntivo, tá? A fibra de colágeno, então a gente viu que ela é composta por proteína colágeno, né? E além de rigidez para o tecido, ela vai também conferir elasticidade e força de tensão para o tecido, tá? Então, diferentes graus de rigidez, elasticidade e força de tensão. A fibra de colágeno, como eu já comentei com vocês, ela não está presente só na matriz extracelular dos tecidos, ela vai estar presente de forma muito abundante em todo o organismo, tá? 30% do peso seco do organismo é representado por fibras de colágeno. Então, a gente encontra fibra de colágeno para todo local aí, distribuído por todo o nosso corpo. Bom, então, a fibra de colágeno, gente, ela é constituída por um arranjo de 3 cadeias polipeptídicas que se enrolam formando uma hélice. Então, a gente fala que ela tem um formato helicoidal, tá? E aí, essas cadeias, né, esse arranjo enrolado dessas 3 cadeias, formam a unidade básica da fibra de colágeno, que nós chamamos de tropocolágeno. E aí, a forma como esse tropocolágeno, ele se organiza com as outras subunidades de tropocolágeno, né, como ele se arranja, vai promover, tá, a formação de mais de 20 tipos, de cadeias combinadas de fibra de colágeno. E dependendo de como, então, essas unidades de tropocolágeno se organizam entre si, tá? Essa organização vai corresponder a um grau de rigidez diferente, tá? Por isso que temos 20 tipos, certo? Então, olha só, o que é uma unidade de tropocolágeno, da fibra de colágeno? Seria essa estrutura que nós estamos vendo nesse desenho. Então, a gente vê 3 cadeias polipeptídicas, né, enroladas de forma helicoidal, tá? Parecendo uma espiral, certo? E aí, então, cada unidade dessa, ela vai se organizar, vai se unir com outras estruturas iguaizinhas a essa, para formar uma fibra de colágeno inteira, tá? E aí,
dependendo de como essas unidades de tropocolágeno se organizam para formar uma fibra de colágeno inteira, como a gente está vendo nessa figura, ela pode formar, então, 20 tipos diferentes de fibras de colágeno com diferentes graus de rigidez, tá? Então, a gente nota aqui nessa figura uma fibra de colágeno grandona, né? Aí, destacamos uma porção dessa fibra, né? Onde está escrito fibrilha. E dessa fibrila, nós destacamos uma porção de tropocolágeno. Então, a gente percebe que essa fibra de colágeno, ela é constituída por várias estruturas de tropocolágeno que se organizam entre si para formar essa fibra de colágeno inteira como um todo. E aí, dependendo de como esse tropocolágeno se organizam com os outros tropocolágenos para formar essa fibrona de colágeno, essa fibra vai ter graus de rigidez diferentes, por isso que aí eu tenho 20 tipos. Então, só por curiosidade, não é para decorar isso, né? Olha lá, o colágeno do tipo 1, ele vai estar presente onde? Tendões, na pele, derme, né? E ossos. Colágeno do tipo 2, em cartilagens e discos vertebrais. Colágeno do tipo 3, artérias, aorta, coração, pulmão, intestino, fígado, útero. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que, dependendo do tipo de colágeno, de fibra de colágeno, né, tipo 1, tipo 2, elas vão estar presentes em estruturas mais rígidas ou menos rígidas. Então, por exemplo, o colágeno do tipo 1, a gente percebe que ele é uma fibra de colágeno bem rígida. Por quê? Porque vai estar em estruturas extremamente rígidas, como tendões, a pele, ossos, tá? Conforme o tipo vai lá para o tipo, por exemplo, 3, já vai estar em estruturas que não são tão rígidas assim. Então, ela é uma fibra que não apresenta tanta rigidez, né? Então, o grau de rigidez dessas fibras vai depender daquela organização das subunidades de tropocolágeno, tá? É só isso que eu gostaria que vocês entendessem, certo? Então, olha só, nessa figura nós temos tudo isso que a gente está vendo nesse rosa, né? São fibras de colágeno agrupadas no tecido conjuntivo. Aqui é uma outra microscopia de tecido conjuntivo, tá? Aqui já numa microscopia eletrônica, então a gente consegue ver, ó, as fibras de colágeno são as mais grossas, as mais espessas, como a gente já havia falado quando falamos de matriz extracelular. E agora a gente vai falar das fibras reticulares do tecido conjuntivo. Então, ela também está dentro do grupo, né, das fibras colágenas. Ela também é constituída pela proteína colágeno. O tipo de colágeno que constitui as fibras reticulares é o colágeno do tipo 3. Elas são fibras extremamente finas e, como eu já comentei com vocês, o próprio nome já é sugestivo. Ela forma redes, né, parecendo aquele saquinho que a gente compra limão, né? Então, ela se dispõe daquela forma em determinados órgãos, principalmente, tá? E uma característica da fibra reticular, gente, é que ela não se cora pela hematoxilina e eosina. Quem é a hematoxilina e eosina? A hematoxilina e eosina, gente, é o tipo de corante mais utilizado para a coloração das lâminas histológicas. Então, quando nós formos para a aula prática, né, para ver as lâminas, nós vamos perceber que a maioria delas, né, dos tecidos observados através das lâminas, vão apresentar coloração, que vai variar de rosa, mais claro, mais escuro, e roxo, mais claro e mais escuro. Essas tonalidades são proporcionadas por este tipo de corante, hematoxilina e eosina, que a gente, no laboratório, na rotina, a gente usa a sigla HE, coloração HE. Só que as fibras reticulares, elas não conseguem se corar por este tipo de corante, tá?
E aí, então, nós temos que usar um corante específico para poder visualizar essas fibras reticulares no tecido conjuntivo, que é um corante chamado de sais de prata, que ele cora a fibra reticular com uma coloração escura, preta, tá? Na rotina, gente, nós geralmente não utilizamos essa coloração, a gente só cora a lâmina com a hematoxilina e eosina. Portanto, a fibra reticular não é vista nessas lâminas, tá? Mas se eu quero fazer um estudo mais aprofundado, aí sim, eu vou utilizar esses sais de prata, tá? E aí, então, as fibras reticulares vão estar bem presentes em órgãos hematopoiéticos, que são órgãos que produzem células de defesa, células sanguíneas, como baço e medula óssea, células musculares e também na região epitelial de fígado e de rim, né? Porque como ela é uma rede, ela vai servir como um arcabouço aí para esses órgãos, tá, gente? Então, em resumo, as fibras reticulares do tecido conjuntivo, elas são formadas por colágeno, por proteína colágeno, são fibras bem fininhas, que se dispõem como se fossem redes, formando arcabouços, principalmente quando esse tecido conjuntivo está presente em órgãos, tá? Como fígado, rim, baço, medula, e elas têm a propriedade, a característica de não se corar pela hematoxilina e eosina. Então, nós só vamos conseguir visualizar as fibras reticulares, como nós estamos vendo aqui nessa figura, quando nós utilizarmos o corante que nós chamamos de sais de prata, tá? Então, tudo que a gente está vendo, né, essa rede aí de fibras coradas de forma mais escura, são fibras reticulares do tecido conjuntivo. Aqui, ó, nessa figura, a gente já usou as duas colorações, tanto HE, que é esse fundinho mais avermelhado, rosado, quanto também os sais de prata, que seria então essas fibras coradas em escuro, tá? E aí essas fibras então coradas em escuro são fibras reticulares. A gente consegue ver que elas se organizam parecendo uma rede, tá? Voltando aqui, as fibras elásticas então, elas vão ter como componente principal não o colágeno, mas sim a proteína elastina. E é uma proteína bem resistente, tá, gente? É uma proteína que confere elasticidade para o tecido e também confere resistência, tá? Bom, então aqui eu coloco essa figura, tá, gente? Só para vocês conseguirem perceber as diferenças entre os três grupos de fibras. Então, a primeira, da esquerda para a direita, as fibras de colágeno são mais grossas, né? Coradas por HE. No meio, as elásticas, mais finas, coradas por HE. E as reticulares, que são as coradas em preto, né? Que a gente utiliza o corante sais de prata, certo? Então, os três grupos de fibra presentes na matriz extracelular do tecido conjuntivo, ok? Bom, gente, coloquei essa figura, né, que é meramente ilustrativa, para vocês conseguirem ver de uma forma, né, melhor essa composição aí do tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem nessa figura todos os componentes do tecido conjuntivo. Então, olha lá, a gente tem os fibroblastos, temos os mastócitos, temos macrófagos, que são todas as células, né? Linfócitos, neutrófilos, plasmócitos. E, no fundo, preenchendo o espaço entre, né, essas células, nós temos a matriz extracelular. Então, nós vamos ter o elemento fluido, né, representado por glicoproteínas, que é aquela substância gelatinosa, e dispersos no meio dessa gelatina aí, o elemento fibroso, representado então por fibras elásticas, fibras reticulares e fibras de colágeno. A gente dá para perceber aqui a espessura, a fibra de colágeno mais espessas, que as fibras elásticas e reticulares.
As fibras reticulares, então, formando redes, né, entre aí as células e as outras fibras. Então, aqui são as características do tecido conjuntivo. E o que nós falamos até então? Que a presença de mais fibras de colágeno nessa matriz, né, a variação do número de fibras vai estar relacionada com a localização do tecido conjuntivo e o papel que ele vai desempenhar naquela região, naquele órgão. Então, tecido conjuntivo presente na parede de artérias e veias, ele tem mais fibra elástica, ele precisa dessa elasticidade, tá? Tecido conjuntivo presente nos ossos, por exemplo, ele vai ter mais fibras de colágeno, então é um tecido que precisa de uma rigidez maior, de ser mais duro, mais rígido. E assim, gente, sucessivamente, tá? Bom, então, gente, nós vimos, né, nos slides anteriores que existem diferentes tipos de tecido conjuntivo, né, que dependendo do local em que ele se encontra, vai haver uma variação, né, no número, na disposição das suas fibras, tá? Mas independente da localização e dessa variação de componentes, ele sempre vai ser composto por seu sistema de fibras, por suas células e por sua matriz extracelular, que nós também podemos referirmos a matriz extracelular como substância fundamental amorfa, tá? E a variação dos nomes do tecido conjuntivo, então até dei exemplo para vocês, né? Tecido conjuntivo elástico, tecido elástico. Então, é a variação que a gente vai ver que esse tecido pode receber, tá? Vai estar relacionado com o quê? Com o componente predominante, tá? Que ele vai apresentar em cada local que ele se encontra. Então, a gente viu que esse tecido elástico, que é tecido conjuntivo, está recebendo esse nome lá nas paredes das artérias e das veias. Por quê? Porque ele tem um predomínio de fibras elásticas na sua matriz extracelular, ok? Bom, então, de acordo com isso, o tecido conjuntivo propriamente dito, quando, gente, agora abrindo um parênteses, quando eu falar para vocês tecido conjuntivo propriamente dito, eu vou estar me referindo sempre àquele tecido conjuntivo que vai estar abaixo do tecido epitelial. Sempre. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito é aquele tecido conjuntivo que vai estar, independente da localização, tá, dos órgãos, abaixo do tecido epitelial. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente finalizar esse estudo do tecido conjuntivo propriamente dito, nós vamos entrar dentro dos tecidos conjuntivos especializados, que aí entra tecidos conjuntivos que não necessariamente vão estar abaixo do tecido epitelial, tá? Exemplos desses tecidos conjuntivos especializados: tecido adiposo, tecido ósseo e tecido cartilaginoso, tá? Então, estamos falando aqui do tecido conjuntivo propriamente dito, aquele que estará sempre abaixo do tecido epitelial. Então, esse tecido, gente, ele é classificado em dois grupos, de acordo com a variação dos componentes das fibras da sua matriz extracelular. Então, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. Qual vai ser a característica e a diferença entre esses dois tipos? Vamos ver. O tecido conjuntivo frouxo, gente, ele é caracterizado, tá, por apresentar todos os elementos, então células, matriz extracelular, com todas aquelas fibras, colágeno, elástica, reticular. Sendo que tudo nesse tecido conjuntivo frouxo vai estar harmonizado em números. Então, a gente vai ter aqui a mesma quantidade de fibras de colágeno,
mesma quantidade de fibra reticular e mesma quantidade de fibras elásticas. Neste tipo de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, não vamos ter nenhum tipo de fibra presente em maior quantidade, tá? Então, aí nesse caso, esse tipo de tecido, ele não vai ter como propriedade ser mais resistente, tá? Então, ele vai suportar estruturas normalmente sujeitas a pressões e atritos pequenos, e ele vai ser um tecido conjuntivo, geralmente que vai preencher espaço entre grupos de células, né, musculares, apoiando o tecido epitelial, né, formando aí camadas ao redor dos vasos, na pele, tá? Então, é um tipo de tecido conjuntivo presente aí em várias localizações, mas ele não é um tecido que tem como propriedade uma rigidez muito grande, tá? Então, olha lá, esse tecido conjuntivo frouxo, ele contém todos os componentes básicos, porém não tem predominância de nenhum, tá? Em maior quantidade. Então, ele tem uma consistência delicada, flexível e é bem vascularizado. E não é muito resistente às forças de tração que possivelmente ele possa sofrer, tá? Então, aqui eu tenho uma microscopia de tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, a gente nota que o que está apontado pela seta verde são as células do tecido conjuntivo, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês e infelizmente vou ter que responder, né? Qual é o tipo de célula que nós vimos que são as células mais... são as células características do tecido conjuntivo, que são aquelas que são predominantes, que vão estar presentes nele, independente das condições? Os fibroblastos, né? Inclusive, eles desempenham a função de produzir os componentes da matriz. Então, gente, geralmente, quando a gente vê um tecido conjuntivo através do microscópio, tá? Que isso a gente vai ver nas nossas aulas práticas, as células que a gente consegue visualizar, que são essas que estão demonstradas aí nessa figura, são fibroblastos, tá? A gente não consegue diferenciar os tipos celulares, e como os fibroblastos são as células predominantes, a gente então considera tudo como sendo fibroblastos, tá? Então, aqui é um exemplo, uma microscopia de um tecido conjuntivo frouxo. Então, além dos fibroblastos, o fundo preenchendo o espaço entre esses fibroblastos, a gente tem a matriz extracelular, né? Onde essa matriz, então, é composta por todo aquele sistema de fibras, né? Seu elemento fluido, tudo em harmonia, todos os componentes presentes aí na mesma quantidade. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele vai apresentar como característica, tá, gente, a presença de um maior número de fibras de colágeno na sua matriz extracelular. Então, por esse motivo, ele é um tecido capaz de oferecer maior resistência e proteção, tá? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele vai ter como característica, então ele vai ter todos os componentes, células, só que na sua matriz extracelular, ele tem uma maior quantidade de fibras de colágeno. Qual que é a propriedade da fibra de colágeno? Rigidez. Então, se ele tem mais fibra de colágeno, esse tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele apresenta uma maior resistência, tá? Principalmente às forças de tensão. E aí, essas fibras de colágeno, presentes em maior quantidade no tecido conjuntivo denso, elas podem se organizar de dois tipos. Elas podem ter uma organização não muito bem definida, tá? Então, sem uma orientação. Então, a gente pode considerar que elas
não estão organizadas. E aí a gente classifica esse tecido conjuntivo propriamente dito denso como não modelado, ou seja, as fibras não estão orientadas de forma organizada aqui, tá? Ou então, ele pode ser classificado como tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. O que seria isso? O próprio nome já está falando. Aqui, as fibras de colágeno presentes em maior número, elas vão estar organizadas, elas vão estar dispostas paralelas umas às outras, bem bonitinho, bem organizado, tá? Então, essa é a diferença entre os dois tipos de tecido conjuntivo propriamente dito denso. Então, aqui nessa figura, que é ilustrativa, a gente vê do lado esquerdo o não modelado, o tecido conjuntivo denso não modelado. Então, a gente vê que as fibras de colágeno estão dispostas de forma aleatória, sem uma organização definida. E do lado direito, o modelado, nós conseguimos perceber nitidamente que as fibras de colágeno se organizam paralelas umas às outras, lado a lado. Então, ele fica bem bonitinho, bem organizado. Por isso que ele é classificado como conjuntivo denso modelado, tá? E aí, na realidade, como que a gente vê esse tecido conjuntivo denso modelado e não modelado? Então, essa figura mostra o tecido conjuntivo denso não modelado. Então, a gente vê tudo essas fibras em rosa, né? Um rosa bem forte. É fibra de colágeno. Elas estão, então, dispostas sem uma organização definida. Então, aqui nessa figura, a gente já vê as fibras de colágeno, né, do tecido conjuntivo denso, dispostas de forma totalmente organizada, paralela uma à outra, né? Então, por isso que ele é chamado de conjuntivo denso modelado.